Eu vou fingir que eu não sumi por alguns meses e vai dar tudo certo, né? Vamos lá, Santana. 3, 2, 1. Há 2 vídeos atrás, eu fiz um resumão do Quibi. E para o vídeo de hoje, eu abri uma enquete e o tema escolhido foi este mesmo que vocês já devem ter lido no nome. Teste. Descubra a sua essência. Eu também poderia ter nomeado como calculadora de essências, né? Ficaria bem mais legal. Mas enfim, vamos rever um pouco a história para chegar nos conceitos e dar uma pincelada geral como no vídeo do resumão do Quibi. O negócio é que quando se trata das essências, eu vejo muita gente cometendo equívocos assim como no Quibi Body Type. Aliás, muita gente confunde os dois, sendo que o Quibi foca na arquitetura do corpo, para nos informar sobre os formatos de roupas que devemos usar, enquanto que a essência foca na arquitetura e expressão facial, em busca de nos direcionar a um estilo que mais facilmente se encaixaria em nós. Na maioria das vezes, o rosto da pessoa vai ter uma essência que concorda com a arquitetura do seu corpo, mas nem sempre esse é o caso, e é aí que as pessoas criam essa confusão entre quibe e essência. Eu vou contar uma coisa para vocês muito importante, tá? Dá sim 100% para você se vestir tanto para a arquitetura do seu corpo quanto para a expressão do seu rosto. Você só precisa aprender a desconectar a ideia de forma da ideia de estilo. Eu vejo muita gente que trata de moda pregando aquela ideia que ser elegante é se ater ao básico, como se todo mundo fosse ficar a sua melhor versão de si apenas com as linhas clássicas. Mas já notaram que, para algumas pessoas, este não é o caso? Que elas precisam de algo extra para mostrar todo o potencial? Pois bem, este algo extra a gente entende através das essências. Sempre preste atenção no tipo de elogio ou observação que você recebe das outras pessoas ao seu redor. Se alguém já disse que você parece ser muito séria e misteriosa, que o seu rosto é muito fofo, muito meigo, comece por aí. Tome nota. Que tipo de elogio você já recebeu? Isso é muito importante. As pessoas de fora nos enxergam com uma precisão muito mais acertada do que nós mesmos, e sabem por quê? Porque nós só nos vemos quando estamos de frente para um espelho ou quando usamos alguma foto. Por isso, para fazer esse teste, eu já aviso, hein? Separa a fotinho aí de lado, de preferência com ênfase no rosto, sem maquiagem, com uma boa iluminação e uma foto normal, tá? Sem muitas expressões, sem muitas emoções. Mas vamos lá, vamos parar de enrolação. O que são as essências afinal? Bem, o conceito das essências foi criado por John Kirchner, e ele complementa o Quibi Body Type. Por que precisamos dessa extensão exatamente, tá? Quem lembra quando eu falo que antes de David Quibi, algumas pessoas criaram os primeiros conceitos e nomenclaturas, como Bell Northrop, Harriet McGinty, certo? E John Kirchner ele vai rebuscar alguns desses conceitos do passado que foram postos de lado. Dessa forma, nós temos 7 essências, onde 5 têm esses nomes comuns que nós já estamos habituados desde o Quibi, certo? Como romântica, gamine, clássica, natural e dramática. E 2 são essa novidade que costumam levantar muitas dúvidas e também muita curiosidade, as ingênuas e as etéreas. Introdução feita, eu acho que está na hora de começar o teste, e quando chegar nos resultados fica mais fácil da gente explicar as particularidades de cada essência. Então, questão número 1. Quais as dimensões e formato geral do seu rosto? Letra A. Você tem um rosto longo e estreito. É muito fácil identificar uma linha vertical nesse rosto. Letra B. Você tem um rosto que pende para o largo. Ele não necessariamente vai ser tão quadrado como o do exemplo, mas você identifica com grande facilidade marcações ósseas e um rosto mais horizontal. Letra C. Você tem um rosto simétrico e equilibrado, com um formato mais oval. Letra D. O seu rosto é pequeno, levemente estreito e de feições delicadas. Letra E. O seu rosto é claramente arredondado. Segunda questão. Quais as características das suas terminações? Antes de mais nada, o que são terminações exatamente, tá? São as arestas do nosso rosto, as extremidades, como mandíbula, queixo, maçãs, nariz. Algumas pessoas têm arestas tão marcantes que dá para ver essas terminações na testa e na sobrancelha, certo? Então vamos lá. Letra A. Terminações finas e marcantes, pontiagudas, como se fossem afiadas. Letra B.
Terminações brutas e rústicas, como se tivessem ossos pesados e chanfrados. Letra C. Terminações equilibradas. Elas não são tão marcantes como as anteriores, mas é como se tivessem um rosto organizado, com tudo em seu lugar, muito bem demarcado e sem exageros. Letra D. Terminações suaves, com curvas delicadas. Vejam que aqui nós já não temos aquele senso muito definido de onde termina a mandíbula e começa o queixo, porque é como se tudo fosse uma linha única, tá? Não se sabe também onde se divide a mandíbula e as maçãs, certo? Porque esse rosto ele tem uma cobertura de carne mais generosa e ossos menos proeminentes. Letra E. Terminações arredondadas. Aqui nós temos um rosto com bem mais carne e pouco senso ósseo. Terceira questão. Qual o formato dos seus olhos? Letra A. Pequenos e angulares. Eles te dão um olhar afiado. Letra B. Ainda angulares, esses olhos tendem a ser mais separados um do outro e não são tão pequenos e fechados como no caso anterior. Letra C. Olhos simétricos e retos, com uma abertura comum moderada. Letra D. Olhos sedutores, amendoados, como se eles fossem levemente puxados. Letra E. Olhos bem arredondados que te dão um semblante de gentileza e doçura. Questão número 4. Qual o formato do seu nariz? Letra A. Afiado. Esse nariz é pontudo, fino, grande e estreito, bem proeminente. Letra B. Um nariz rústico. Ele é grande e grosso como se fosse forte e robusto. Letra C. O seu nariz é equilibrado. Ele tem um tamanho que não se destaca, não se sobressai do seu rosto. Letra D. Você tem um nariz pequeno, estreito, delicado, talvez até afilado. Letra E. O seu nariz é pequeno, delicado e arredondado, bem desenhado. Quinta questão. Qual o formato das maçãs do seu rosto? Nessa pergunta eu quero que vocês entendam o seguinte: maçã é o osso, bochecha é a carne. Então, essas são questões complementares, mas ainda assim diferentes. Letra A. Suas maçãs são altas e ósseas, marcantes. Esteja você sorrindo ou não, elas são afiadas e se sobressaem. Letra B. Suas maçãs tendem para o largo do seu rosto. Elas são ósseas e aparentes, mas não são afiadas como no caso anterior. Letra C. Suas maçãs são medianas e organizadas. Existe um senso de onde estão esses ossos, mas eles não são extremos nem demasiadamente expostos. Letra D. Os ossos das suas maçãs são baixos e pouco enfáticos. Em expressão relaxada, eles não são tão marcantes. Letra E. O seu rosto é extremamente arredondado e não há nenhum senso ósseo nas suas maçãs. Então, esses ossos eles são bem baixos e suaves. Ao olhar para essa região do seu rosto, nota-se muito mais facilmente a abundante carne das suas bochechas. Questão número 6. Qual o formato das suas bochechas? Aqui sim nós estamos tratando de carne, certo? Letra A. Suas bochechas são secas. Elas têm bem pouca carne e essa carne é bem tensa. Então, mesmo sorrindo, é bem mais fácil de notar os seus ossos, como os das maçãs e da linha queixo-mandibular. Letra B. Essas bochechas são muito particulares. Elas parecem um músculo bem treinado. Se você sobe de peso, elas são um dos primeiros indicadores porque elas crescem e incham. Se você emagrece, elas secam e podem até criar um vinco entre a linha mandibular e das maçãs. Elas te dão um sorriso relaxado e natural. Letra C. A cobertura das suas bochechas é bem dosada. Elas ainda deixam visível que há alguma estrutura óssea por baixo do seu sorriso e é como se a distribuição da carne sobre o esqueleto fosse bem organizada. Letra D.
Essas bochechas têm uma carne macia que, quando você sorri, elas levantam e criam uma região bem desenhada e arredondada na área das maçãs. Letra E. Suas bochechas são bem carnudas e arredondadas, independente de você estar séria ou sorrindo. Então elas vão se manter sempre assim, cheias, camuflando qualquer estrutura óssea que houver por baixo. Questão 7. Qual o formato da sua boca? Letra A. Seus lábios são finos e com bordas pouco definidas. Letra B. Seus lábios são um pouco mais generosos, mas ainda não há definição nas bordas. Letra C. Sua boca é simétrica e bem dividida, com um preenchimento equilibrado e com bordas definidas. Letra D. Seus lábios são carnudos, volumosos e sedutores. Letra E. Esses lábios são bem específicos. Eles não são muito cheios, mas são extremamente desenhados e marcados. Fim do questionário, agora vamos às respostas do teste. Uma observação importante antes dos resultados, tá? Não é esperado que as suas respostas sejam todas apenas de um tipo. Na verdade, eu aprendi isso com a Ellie Jean Royden. É muito provável que você apresente até 3 tipos de essência em conjunto. Uma que se sobressai, uma que normalmente transparece mais quando você faz expressões emocionais e outra mais sutil, mais particular. Essa regra, ela chama de 60, 30, 10, que quer dizer exatamente isso. A sua essência principal corresponde a 60% das respostas do teste. A essência média corresponde a 30% das respostas e a essência de fundo a apenas 10%. Agora vamos lá. Se a maioria das suas respostas foi tipo A, você tem uma essência dramática. Essa face tem expressões secas e ríspidas, porque ela é mais horizontal e com pontas ósseas finas, né? Também possuindo pouca cobertura de carne. Ela tende a passar uma ideia de mulher independente, poderosa, misteriosa e sinuosa. Se a maioria das suas respostas foi tipo B, você tem uma essência natural. Essa face tem expressões relaxadas e amigáveis. Espalhada para a horizontal, ela também apresenta detalhes ósseos, mas um osso mais grosso, mais robusto e pesado, com um pouco mais de cobertura de carne, evitando as pontas finas da mulher dramática, e a sua dualidade é de uma mulher de espírito livre e selvagem. Respostas do tipo C sempre causam um pouco de confusão. Às vezes as pessoas não compreendem de fato as próprias linhas e costumam marcar C quando não sabem a resposta correta. Então tomem cuidado, porque essa essência é a clássica e ela traz expressões faciais muito organizadas e pacíficas, até aristocráticas, e isso se dá por conta do equilíbrio que há em seus elementos. Tudo é mais moderado, bem dosado, simétrico, no meio termo, certo? Essa é conhecidamente uma mulher elegante. Maioria das respostas tipo D. Você tem uma essência romântica. Essa é uma mulher muito interessante porque ela é sexy sem esforço e ao mesmo tempo ela tem um ar feminino, meio suave e ingênuo. Aqui, nós não vemos muitos ossos. O que se sobressai são os lábios mais cheios e esses olhos ou amendoados ou arredondados, que são bem femininos e também com esse nariz mais delicado e bem desenhado. Já caso as suas respostas sejam mais do tipo E, você tem uma essência ingênua. Igual a romântica, a sua face é bem feminina, suave, né? E como diz o próprio nome, ingênua. Mas diferente das românticas, você não tende a ter o lado sexy muito aflorado. Tanto que, quando você carrega demais na maquiagem e na produção, pode parecer que você está forçada ao invés de feminina. Essa essência tem linhas bem arredondadas, bastante cobertura de carne, olhos redondos e lábios, ao invés de volumosos, bem desenhados. Com esse ar de pura, tons mais claros e suaves, tipo pastéis e off-white, costumam ficar bem em você. Agora digamos que você tem um mix muito particular de respostas do tipo A e D, onde a sua fundação óssea é pequena e delicada, porém
muito aparente. Isso quer dizer que você tem um mix de extremos, onde o seu arcabouço é yin, mas a sua cobertura é yang. Rosto pequeno, carne pouca, nariz afilado, olhos redondos e cantos ósseos mais finos. Você é uma gamine, também conhecida como mini dramática e até com um ar um pouco infantil, roubado das ingênuas. Essa essência tende a ser vista como enérgica, vívida, dinâmica e criativa. Continuando com os tipos mistos, agora digamos que a sua fundação é muito yang, mas alguns elementos de cobertura são muito yin. Tendo um mix também um pouco particular com respostas do tipo A e E, você tem uma essência etérea. Vejam esses rostos com bastante destaque ósseo, porém com olhos bem arredondados e separados, com uma boca ou bem desenhada e fina, como das ingênuas, ou mais cheia, como das românticas. Essa essência costuma atuar muito no cinema em papéis de destaque ao estranho, ao misterioso e sublime. Esse é o primeiro e mais destacado tipo etéreo. O segundo tipo etéreo vai trazer um arcabouço ósseo mais natural, ou seja, com respostas do tipo B, e alguns detalhes românticos ou ingênuos, como os lábios e às vezes o nariz, com respostas tipo D ou E. Elas continuam com esse ar de mistério, como uma mulher sublime e superior, mas com menos aspectos de estranheza, porque aqui nós temos uma mistura menos extrema que a anterior. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse teste tenha ajudado vocês. Futuramente a gente vai desenvolvendo um vídeo para cada essência e ficamos assim por hoje. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!